Nessa segunda atividade, na número 1 está dizendo assim: um arquiteto, em um de seus projetos, fez algumas medições e dentre elas mediu dois ângulos complementares. Um desses ângulos mediu 65 e o outro, aí ele te dá a opção. Então, vamos lá. Dois ângulos só podem ser complementares, então, ângulos complementares são aqueles em que a soma vai ser igual a 90 graus. E a gente também tem os suplementares, em que a soma dá 180 graus. Então, se ele falou lá que dois ângulos são complementares, então quer dizer que a soma tem que ser 90. E ele falou que um dos ângulos é 65. Então, eu vou fazer aqui, então, na número 1, eu vou fazer 90 graus, que é a soma, menos os 65 graus, que é o valor do ângulo que você tem, e vou obter 90 menos 65, vai dar 25 graus, que é o outro ângulo. Então, quer dizer que os dois ângulos, 65 graus e 25 graus, são complementares, porque 65 mais 25 vai dar 90. Na número 2, ele me dá um desenho. Vou fazer aqui. Então, aqui eu tenho o desenho que ele me deu do exercício foi isso, ó. Determine os valores de x e y nas figuras a seguir. Então, ele me deu essa figura, que é a mesma que eu coloquei aqui. Então, esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice, ou seja, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro ângulo. Eles estão um na frente do outro, eles são opostos pelo vértice, que aqui é o vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice são iguais. Então, é isso que eu vou usar nessa situação. Então, eu vou ter que 15x menos 45 graus é igual a 12x menos 15 graus. Então, eu tenho aqui essa igualdade porque esses dois ângulos são iguais, tá vendo? A abertura deles é do mesmo tamanho. Agora, eu vou resolver a equação, ou seja, tudo que tem x antes da igualdade, tudo que não tem depois da igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, 15x, o 12 tá positivo, passa negativo, menos 12x, que é igual. Vou repetir o que eu já tenho, menos 15 graus, e o 45 tá subtraindo, vai passar somando 45 graus. Aí, agora eu tenho aqui, ó, 15x menos 12x vai dar 3x. Menos 15 graus mais 45, então, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é positivo, e subtrai 45 menos 15, 30 graus. Mas eu tenho o valor de 3x, então, deixando o x sozinho, isolando ele, então, x é igual a 30 dividido por 3. Por quê? Porque tá multiplicando, passa dividindo. Então, x que é igual a 30 dividido por 3, 10 graus. Então, quer dizer que esse é o valor do x. Agora, eu ainda preciso descobrir o valor do y, que é todo esse ângulo aqui, ó. Tá, como que eu vou descobrir? Primeiro, eu sei que se eu juntar esse ângulo com esse, vai virar isso aqui, ó. Vai dar 180 graus, tá vendo? 180 graus, porque é um semicírculo. Então, isso aqui é 180 graus, é um ângulo raso. Então, isso mais isso vai dar 180. Então, primeiro, eu tenho que descobrir o valor de todo esse aqui, que vai ser isso aqui, ó. Eu tenho 12, x. O valor do x é 10. Então, 12 vezes 10 menos 15. 12 vezes 10 vai dar 120. 120 menos 15 vai dar 105 graus. Então, 105 é o valor do ângulo. E esse aqui é a complementação dele, certo? Então, eu vou ter que, para complementar esse ângulo, então, ele é suplementares, os dois, suplementares. Então, eu vou fazer o quê? Que 180 menos o 105 que eu achei é igual a
75 graus. Então, quer dizer que o valor do y é 75, porque esse mais esse tem que ser 180. Então, se aqui é 105, aqui vai ser 75, certo? Na 3, ele me deu essa imagem, tá? Então, eu passei ela para cá. Então, aqui eu tenho, olhando aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Ou seja, se eu juntar isso tudo aqui, ó, vai formar um ângulo reto, que é aquele quadradinho assim, ó. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, ou seja, tudo isso são complementares. Então, eu vou ter que juntar tudo para dar 90. Então, eu vou ter aqui, ó, x mais 40 mais 3x mais x menos 10. Então, eu juntei, ó, x mais 40, 3x e x menos 10. Isso tudo tem que dar 90, porque essa abertura aqui é 90. Então, agora resolvendo, então, tudo que tem x antes da igualdade é o que não tem depois. Então, vai ficar aqui, ó, x mais 3x mais x, que é igual. Repete o 90. Aí, aqui o 40 tá positivo, passa negativo, menos 40. O 10 tá negativo, passa positivo, mais 10. Aí, agora eu vou resolver. Então, vai ficar, ó, x mais 3x, 4x, mais x, 5x, que é igual. 90 menos 40, 50, mais 10, 60 graus. X, que é igual a 60 graus. O meu 5 tá multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 5 é 12. Então, quer dizer que o x vale 12. Na número 4, eu tenho, dadas as retas R e S paralelas entre si e T concorrente com R e S, calcule o valor de x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas retas paralelas e uma transversal. Tá, ele quer o valor de x. Então, olhando isso daqui, então, eu tenho esse ângulo e esse ângulo. Mas, a gente sabe que esse ângulo é igual ao mesmo que tem aqui, ó. Eles são congruentes, eles são iguais, correspondentes, certo? E se eu juntar esse, então, esse aqui é igual a esse. Então, eu posso pôr aqui, ó, 2x mais 30. Ah, mas eu quero o valor de x. Então, se eu juntar esses dois ângulos, vai formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, é isso que eu vou passar para cá. Eu tenho x mais 2x mais 30, 2x mais 30, que é igual a 180 graus. Que é porque eles são suplementares, eles formam um ângulo raso. Então, eu vou ter aqui, ó, tudo que tem x de um lado, então, x mais 2x, se quisesse resolver também já podia, igual a 180. O meu 30 tá somando, vai passar subtraindo, menos 30. Aí, eu tenho aqui, 2x mais x, né? X mais 2x, 3x, que é igual 180 menos 30, 150. Então, eu tenho que x é igual a 150 dividido por 3. Então, eu sei que x é igual a 150 dividido por 3 dá 50 graus. Então, esse é o valor de x. Se eu fosse colocar aqui, ó, ia dar 50. Aqui, ó, 2 vezes 50, 100. 100 mais 30, 130. 130 mais 50 ia dar 180 do mesmo jeito, certo? Na número 5, foi dada essa figura aqui. Tá meio ruim pra ver, mas é isso aqui, certo? Então, eu passei a figura pra cá, que tá assim. Então, aqui eu tenho 80 graus, y, y, x.
Então, mais uma vez aqui, ó. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais, ó. Y é igual a Y. Então, quer dizer que x é igual a 80. Então, eu já posso pôr aqui, ó. X é igual a 80 graus. Já descobri o valor de x. E se eu olhar aqui, ó, x, o y aqui, mais o 80, vai formar um ângulo raso, né? 180 graus. Então, eu tenho aqui 180 graus, né? Vai ser a somatória desse daqui. Então, eu posso dizer que y é igual a 180 menos 80. Então, y é igual a 100 graus, certo? Então, esse é o valor. Como aqui vai formar uma circunferência, a gente pode tirar a prova real, ó. Então, se o y é 100, então, ó, 100 mais 100, 200, né? Mais 80, 280. Mais 80, 360, que é o valor da circunferência. Aqui, na número 6, temos outra figura parecida. Porém, agora tem 3 incógnitas para a gente descobrir o valor, x, y e z. Mas lembrando que ângulos opostos pelo vértice são iguais, então eu tenho aqui, ó, que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Então, quer dizer que y é igual a 40 graus, porque é o valor que eu tenho aqui. Agora, olhando aqui, ó, que esses dois juntos formam um ângulo raso, que vai dar 180, então eu tenho que x é igual a 180 menos o 40. Então, quer dizer que x é igual a 140 graus. Então, se o x é igual a 140 graus, ele é oposto pelo vértice a z. Então, quer dizer que z é igual a 140 também. Então, y é 40, x 140 e z também 140. A número 7 foi dada essa imagem. Então, eu passei para cá. Então, vou usar o mesmo pensamento. Então, esses dois são opostos pelo vértice. Então, quer dizer que eles são iguais. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. 2x menos 100 é igual a x mais 30. Então, tudo que tem x antes da igualdade, o que não tem depois. Então, vai ficar 2x, o x está positivo, então vai ficar menos x, que é igual. Repete o 30, o 100 está negativo, vai passar para cá, positivo. Então, 2x menos x vai dar 1x. 30 mais 100, 130. Então, eu descobri que o x é 130. Mas olha só aqui, ó. Então, olhando esses dois ângulos aqui, ó, vai dar um ângulo raso, vai dar 180 graus. Então, o x é 130. Então, eu tenho aqui, ó, 130 mais 30. Então, na verdade, isso aqui, ó, esse ângulo é o quê? 160. Então, eu tenho aqui, ó, que isso tudo é 180, certo? Então, eu tenho que y é igual a 180 menos o 160 que eu descobri lá, que é o valor do ângulo. Então, o y, ele vale 20 graus. Esse é o valor dele, né? Para dar 180.